Então, galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Cesar, do Mótla Pré-Vestibular por Disciplina da Escola da Língua Portuguesa, e hoje eu estou aqui para falar sobre o Atlas da Violência 2025. O que é esse Atlas? Um apanhado geral sobre dados da violência no Brasil, bastante minuciosos, analisados pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Eles usam no singular Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada, cujo Instagram eu tenho aberto aqui na minha frente, e eles usam ali na bio a seguinte frase: nossa missão é qualificar a tomada de decisão do Estado e o debate político. Poderiam dizer que a missão deles também é qualificar a tomada de decisão na tua redação e a tua argumentação, porque eles são absolutamente incríveis na divulgação, na interpretação de dados que podem ser um repertório excelente para quem gosta dos dados estatísticos na redação. E tu vai notar que, na medida, depois eu vou tentar colocar o link dessa publicação, junto também ao, porque ela é livre, ela pode ser baixada como todos os documentos públicos e todo o histórico do IPE, ela pode ser baixada livremente. Óbvio, né? Excelente, porque esses rapazes aí, eles são funcionários públicos que produzem dados que para educação pública e privada são relevantes. Tu vai notar que o IPEA também produz esses documentos com bibliografia, é interessante saber o que o IPEA lê, e também produz conceitos que, de certa forma, vão pressionar o Enem a tomar determinadas atitudes na hora das escolhas das questões de linguagens, das questões humanas e, sobretudo, do tema de redação, ok? Então vamos começar, eu vou folhear o IPEA aqui, na medida dessa publicação do IPEA. Na medida que nós somos, eu vou te dizendo a página, se tu tiver a publicação, se tu quiser baixá-la, tu pode acompanhar, não tem como nós fazermos um vídeo, a não ser que nós fizéssemos um curso de 6 meses sobre tudo que o IPEA produz, mas eu vou colocar os red lines, assim, as coisas que são mais interessantes. Eu vou começar já na página 8 do Atlas da Violência, com aquele que talvez seja o dado mais chocante, que é o número bruto de assassinatos do Brasil. Então você está vendo aqui, nessa imagem, se tu quiser ampliar, printar e tal, tu vê que entre 2022 e 2023 houve uma redução da taxa de homicídio no Brasil. Mas ainda assim, nós matamos em 2023... deixa eu lembrar um detalhe. Os dados são... O Atlas é publicado em 2025, mas é claro que os dados não são de 2025, né? Porque pelo volume da violência do Brasil e pelo rastro das suas consequências, nós levamos esses 2 anos entre 23 e 25, porque, vejam, nós contabilizamos a violência até ali, né, 31 de dezembro de 2023. Então tudo isso tem que ser estudado durante 2024 para daí ser publicado em 2025. Então os dados que nós estamos estudando são 2023, ok? Em 2023, pessoal, nós chegamos ao nosso menor número de assassinatos no Brasil, dessa linha histórica que vem sendo traçada desde 2013. Nós matamos no Brasil 45.747 pessoas, praticamente arredondando 46 mil pessoas. Isso é homicídio. Isso não é acidente de trânsito, não é causas naturais, não é suicídio, é especificamente a morte violenta. Quando eu dou essa aula, eu sempre pergunto, tu acha que é muito, é pouco? Sempre tem aquele cara que relativiza, né? Mas é que no Brasil tem 200 milhões de habitantes. Mas é difícil tu encontrar um país que mate mais que o Brasil. Em números absolutos, a gente está sempre no pódio, pelo menos pódio entre os 3 primeiros. E tu nota, olha o gráfico agora aqui atentamente, que nós melhoramos muito, porque desde que essa linha histórica de pesquisa começou em 2013, nós começamos matando quase 60 mil, ficamos sempre até 2018 muito próximos de 60 mil, depois baixamos para o patamar de 50, um pouco menos de 50, 50 redondo, menos de 50 até atingir esses 46 agora, ok? Então, em números absolutos, a gente é um dos que mais mata, e sobretudo isso para a redação é muito importante, nós matamos muito mais pessoal do que as guerras, eu acho que você deve saber sobre isso, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o conflito, por exemplo, entre Israel e Palestina, a faixa de Gaza, continua matando pessoas, mas muito menos do que mata aqui. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua matando pessoas, mas muito menos do que mata aqui. Então, o cotidiano da nossa violência no Brasil é muito significativo. É claro que tu pode imaginar assim, mas como é que a gente não percebe isso? É que as mortes em guerras e a morte no terrorismo também, elas são bastante midiáticas, enquanto essas mortes no Brasil, elas são cotidianas. Tu imagina, cara,
46 mil assassinatos, são praticamente 130 pessoas mortas por dia, correto? São 130 assassinatos diários. Até a redação modelo que eu gosto de fazer nesse contexto é tu dizer assim, ó, é o assassinato do dia a dia, né? É o assassinato cotidiano, é o assassinato rotineiro de que, de alguma forma, nos amortiza, neutraliza, normatiza, e por isso nós não percebemos essa aí que é a maior violência do Brasil, ok? Esse gráfico eu acho que é um gráfico legal para ficar na tua memória, né? 46 mil pessoas é o melhor resultado que a gente obteve nos últimos 10 anos no Brasil. É claro que depois na relação a gente tem que ampliar isso, né? As causas são impunidade, a gente tem o problema de resolução dos assassinatos e aí por diante. Mas eu vou emendar já que a gente está numa vibe esse ano de muitas questões e muitos conteúdos produzidos sobre a juventude, aqui na página 26, eu vou emendar esse resultado para ver o que acontece no Brasil. Tá? A morte violenta é a principal causa de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. É a principal. A primeira é o assassinato, a morte violenta. A segunda é o trânsito, a terceira é o suicídio. Vejam como morre o jovem no Brasil. Ele morre sempre de uma forma que é extremamente violenta. Né? Isso vitimou, pessoal, em 2023 no Brasil, 47,8% das 46 mil vítimas de suicídio. 21 mil, praticamente, jovens entre 15 e 29 anos, 21 mil, 22, arredondando, perderam a sua vida. Isso são praticamente 60 jovens assassinados por dia. Você deve imaginar o prejuízo, inclusive eles dizem aqui, eles dizem sempre isso na média histórica, né? Nesse sentido, foram mortos no Brasil nos últimos 10 anos 312 mil jovens entre 15 e 29 anos. Você imagina o prejuízo do conteúdo social que isso tem, prejuízo familiar, prejuízo para a saúde pública, né? Lembra que a morte e o assassinato ela não é uma coisa pontual, ela vai ter desdobramentos, ela vai ter desdobramentos policiais, desdobramentos do quesito da saúde, desdobramentos do quesito da família, e também no impacto como qual a gente enxerga, como nós falamos antes, na amortização, talvez até, dessas relações de violência, na naturalização dessas relações de violência. É muito forte isso, né? Tu sabia desse dado aí? Causa violenta, assassinato, pior, morte possível e também é mais comum no Brasil. Agora eu estou na página 45, em que a gente vai trabalhar, ainda seguindo essa ideia da violência contra os jovens, um aspecto interessante da adolescência e aonde os jovens começam a se normatizar na violência. Adivinha onde é que é? Dá uma lida aí nesse negrito. Tá? Os resultados apontam que os estudantes brasileiros reportaram não apenas uma alta prevalência de violência sofrida, mas que tais violências aumentaram significativamente entre 2009 e 2019, e adivinha em que âmbito? Olha a outra frase embaixo. É um cenário perturbador em que as crianças e adolescentes estão sendo massacradas exatamente nos ambientes onde elas deveriam ser protegidas. Aonde mais a criança vai sofrer violência? Na escola e na sua própria casa. Lembremos que o lar da criança é o ambiente onde mais vai acontecer o assédio sexual e o estupro no Brasil. É uma loucura isso. E, naturalmente, a escola é o ambiente do bullying por excelência. Se tu dá uma olhadinha naquilo que tiver ali entre os dois negritos, tá? Onde o cara diz que 40% dos alunos sofreram bullying, 30% sofreram agressão, 16% foram agredidos por algum familiar, 62% disseram que no último mês se sentiram tristes e que ninguém se preocupava com eles, seja na escola, seja na família. Isso é horrível. E 11,4% não foram alvos para se sentirem inseguros. Tu percebe que o desastre da violência ele é bem maior do que aquilo que a gente imagina, até mesmo prevê nas escolas. Isso é legal para tu refletir, entendeu? Porque nós não estamos me referindo agora que a violência do tiro, tinha me esquecido de dizer, 70%, um pouquinho mais até, dos homicídios cometidos no Brasil são por arma de tiro, uma violência bastante brutal. O cara vai lá e atira em alguém, dá um tiro em alguém. Inclusive o feminicídio também, assim, é horrível isso, uma covardia. Mas a gente também se refere à violência ao não acolhimento do jovem e as consequências que isso pode gerar depois na sua formação. Daí a série Adolescência que todos nós vimos e entendemos como o não acolhimento pleno pode ser um problema. Vamos mudar de minoria, estamos na página 4950, onde nós falaremos sobre os assassinatos das mulheres, feminicídios.
Tu vê que nos últimos 11 anos a gente teve 47 mil assassinatos de mulheres no Brasil. Aí não estou me referindo ao ano passado, estou me referindo a essa série histórica. E em 2023 a gente teve uma redução dos homicídios de mulheres no Brasil também. Muitos crimes reduziram no Brasil no ano passado para 3.900 mulheres. Essas mulheres também são majoritariamente mortas juntando os dois elementos da violência anterior por armas de fogo, que nem no homicídio, você sabe disso provavelmente, e também por pessoas próximas a ela, pessoas que deveriam acolhê-las, maridos, famílias, vizinhos, familiares no geral, e são os agressores, são os principais agressores, tá? Vê que a gente tem aí uma epidemia, uma violência endêmica no Brasil, que ela não parte apenas do crime. É claro que a violência contra a mulher é crime, mas não é o crime organizado, não é a droga que produz a violência contra a mulher, é o cidadão comum que produz essa violência no mesmo clima, talvez motivado pelo crime, o crime da violência do crime organizado, né? Pela impunidade desse crime, o cidadão se vê então mobilizado a praticar o crime dentro do seu próprio contexto, dentro da sua própria área, por indivíduos que lhes parecem socialmente fragilizados, as mulheres nesse caso aqui, né? Curiosamente, a taxa de feminicídio entre as mulheres reduziu, a curiosidade é que vai aumentar com outros grupos. Então vamos dar uma chegadinha ali, logo abaixo, para ver já o que acontece. No próximo negrito, o dado de que a taxa de homicídio estimados por 100 mil habitantes do sexo feminino foi de 4,1, ao passo que de homicídios registrados foi 3,5. Tá? Ou seja, o homicídio das mulheres é maior. Estimamos que a taxa de homicídios de mulheres é 17,1 maior do que a calculada com base nos registros oficiais em que a causa do óbito era definida. Tipo, que não era feminicídio, que é feminicídio. Em números absolutos, então, houve 3 mil homicídios femininos registrados. E mais os estimados, que são aqueles que a gente não sabe se realmente foram feminicídios ou não, a gente teria umas 600 mortes a mais, correto? Muitas vezes não está claramente definido se o cara matou por ser mulher ou não, por ser mulher dele ou não, pela passionalidade do relacionamento ou não, o que dá essa pequena diferença. Certos, declarados, culpados, 3.900. Dá uma olhadinha agora nessa página 62, em que a gente vai ver como é que é o agravamento disso para as mulheres, tá? Ali no finalzinho da página 62, que a gente vai trabalhar dois lados, 62 e 63. Diz assim, ó, o risco de uma mulher negra ser assassinada foi 1,7 vezes maior do que o risco de uma mulher não negra. Tá? Isso significa que para cada homicídio de uma mulher não negra, para um homicídio de uma branca, vamos reduzir assim, tá? Ocorreram proporcionalmente 70% mais homicídios de mulheres negras, entendeu? É terrível isso, né? A chance de a mulher no Brasil ser agredida é 70% maior se ela for negra do que se ela for branca. Horrível, mas é a realidade brasileira. Tu tem informações mais interessantes ali que vou incluir, eu vou usar só esse dado geográfico nesse momento aqui, tá? Como a questão geográfica no Brasil, o que vai gerar daí atualmente insights sobre o acesso à escolaridade, a desigualdade social, as políticas do Estado especificamente podem fazer diferença na contenção ou na propagação da violência. Tu lê aqui que o gráfico anterior indica que 68% dos homicídios de mulheres tiveram vítimas negras, enquanto essa população representa 55,7% do total de mulheres no Brasil. Então tem uma tendência maior, quase 15%, de as mulheres negras serem atingidas por serem negras. O Amapá é onde essa desigualdade apareceu em sua forma mais extrema. 100% dos homicídios femininos vitimaram mulheres negras. É claro que a população do Amapá é 79% negras, então tem uma diferença maior, bem maior, embora no Amapá haja mais negras, né? Eu vou ler a última frase do negrito. No Brasil como um todo, mulheres não negras representam 44,3% da população feminina. Não negras são minorias, mas só 30% das vítimas de homicídio. Tu entende que isso são pequenas tendências. Mesmo que pareça pequena diferença para ti, é 13%. Isso significa que esse percentual vai estar vitimando mais mulheres negras. São mais vítimas, correto? Claro que não deveria ter nenhuma nem a outra, mas tu vê que existe uma tendência
a mulher negra na sociedade brasileira usufruir ainda menos de cidadania. O fato da violência de gênero se agrega à violência racial. Na página 83, a gente tem... É claro que eu estou destacando aqui, né? Tu tá vendo a figura aqui do lado, mas eu estou dizendo a página porque caso tu tenha o documento, tu pode acompanhar daí também, tá? Aqui a gente tem uma situação interessante sobre a desigualdade entre homicídios de negros e não negros no Brasil. Tu tem a tabela e tem a observação que diz assim, ó, no Brasil, a distância que pode ser entendida como desigualdade entre o risco relativo de homicídios de negros e não negros entre 2013 e 2023 aumentou 15,6%, ainda que tenha apresentado uma redução entre 2022 e 2023. Ou seja, curiosamente, a gente tem matado menos, mas a gente mata progressivamente mais negros do que brancos. Então, o efeito da redução dos assassinatos no Brasil e da violência, como acontece com as mulheres, ela é menos sensível, bem menos sensível para negros do que para brancos. A percepção, como é o caso da maioria de vocês deve estar me assistindo, é de que os assassinatos é uma coisa bem mais distante se tu for branco do que se tu for negro, porque a condição da desigualdade social atinge muito mais os indivíduos dessa cor, que vão estar numa periferia onde a violência ela é naturalmente maior. Lembremos, é cruel não fazer essa associação, que as principais vítimas de crimes e do crime organizado e dos problemas sociais da periferia são os próprios habitantes da periferia, e não os brancos que casualmente são assaltados, ressarcidos às vezes pelo seguro, sem nenhum tipo de problema. O assassinato do cotidiano, o assassinato rotineiro, essa violência, ela não está nos núcleos ricos dos grandes centros urbanos, ela está na realidade da periferia. O grosso desses indivíduos são periféricos, se não ricos, naturalmente, né? Um dado importante agora, para uma redação do Enem que nunca aconteceu, que a gente sabe, né, talvez não seja uma preferência do Enem hoje, é a violência contra a população LGBTQIAPN+, como tu está vendo nessa definição do IPI, que ele vai explicar depois por que ele está fazendo. E eu queria levantar um detalhe importante, é a partir daqui que o Enem se sente pressionado a acompanhar isso, vocês entendem? Se a gente fosse fazer uma diferença entre legislativo e executivo, o Enem ele é o executivo da coisa, e o legislativo é o IPE, o legislativo bem mais competente do que o legislativo que a gente tem, né? Então o IPE entrega para o Enem esse conteúdo aqui, tu entendeu? Olha, já está na hora de a gente melhorar essa definição LGBT. Lembra que há muito tempo atrás ainda era GLS, porque gays, lésbicas e simpatizantes, olha, isso aqui não explica mais a complexidade, então vamos meter o LGBT, vamos meter o LGBTQIA+, cara, continua vindo mais, como o Enem vai dizer, dissidentes de gênero. Então tá, então vamos acompanhar isso. LGBTQI, APN e o mais do mais infinito, correto? Eu deixei uma tabela, tu está vendo aqui embaixo, nessa mesma página, tu tem o dado e tu tem uma tabelinha dessas definições de porquê. Não vou me alongar, porque o nosso vídeo não é sobre essas questões de gênero, talvez um dia possamos fazer um, mas nosso vídeo é sobre a violência contra essas questões. Aí o IPE diz que os dados desse atlas evidenciam aumento do registro de casos de violência contra essa comunidade. Nesse período, os casos de violência contra homossexuais e bissexuais registrados no sistema de saúde aumentaram 35%. É totalmente contrário à tendência de redução de algumas violências no Brasil. Tu vê que algumas minorias, tipo mulheres negras, gays, homens negros, continuam sendo sistematicamente atingidos, quando não, no caso dos gays LGBT, que aí tal, mais atingidos, mas muito mais atingidos, porque um aumento de 35% é claramente uma declaração de guerra, né? Enquanto os casos de violência contra transexuais e travestis aumentaram 43%. O Brasil é super conhecido como o país que mais mata travestis e pessoas trans, né? E eles têm essa interessante definição aqui embaixo. Tu vê que para essa situação aí, deixa eu lembrar, eu mesmo contribuo um pouco para o apagamento dessas minorias, porque eu digo assim, né? A tendência é que o Enem não faça tema sobre isso, porque isso é uma questão polêmica. E lembramos, independentemente de nós estarmos sob regimes de direita ou de esquerda, a inclusão, o formato de inclusão dessas comunidades na sociedade brasileira é lento. E tu pode dizer assim, ó, quando tem um governo de esquerda, é muito lento o processo.
Quando o governo é de direita é zero. Aí o processo ele é o contrário, excludente dessa categoria. Então, a gente tem todo um círculo vicioso que não permite que esses indivíduos sejam colocados como protagonistas das orações do Enem, porque a sociedade não quer falar sobre eles. A gente tem também um momento religioso em que isso é completamente um tabu. E aí a gente vai mantendo, vai empurrando, vai procrastinando, empurrando com a barriga essas questões que são, talvez por isso mesmo, progressivamente piores para essas comunidades, sem que nós tomemos nenhum tipo de atitude. Situação complicadíssima. Eu tenho pavor das pessoas que dizem, isso aí é triste. Não, isso não é triste. Isso é socialmente escandaloso. Isso é face do preconceito. Isso é a realidade da violência no Brasil, que é deixar uma minoria completamente à margem, correto? E ainda vai piorar, porque agora a gente vai falar sobre. Ô pessoal, eu não sou pessimista, eu sou apenas realista, né? Estou fazendo aqui, estou dando continuidade ao belo trabalho que o IPEA faz de mostrar como é que é a nossa realidade. Nós somos só do Brasil, CEP é Brasil, tu entendeu? Se esses dados não fossem realidades, nós estaríamos vivendo no primeiro mundo. Essa aula seria sobre a Suíça, tu entendeu? E a minha redação seria sobre a qualidade de chocolate ou do relógio, e não sobre o que faz o Brasil o país que efetivamente ele é, né, com seus problemas estruturais. Aí, na página 94, a gente tem uma abordagem agora sobre a violência contra as pessoas que têm deficiência intelectual, física, auditiva ou visual. Tá? A maior incidência de vítimas continua entre pessoas com deficiência intelectual. A taxa registrada é 4,7 casos para cada 10 mil habitantes. Tu vê que depois da deficiência física, auditiva e visual. É o efeito, agora nós podemos coligar coisas, né? A violência, seja ela a violência do bullying, ou a violência física, do assalto, ou do assédio sexual, vai acontecer predominantemente então com pessoas que têm deficiência intelectual. Talvez seja o que tu testemunha na escola, né? Se tu convive com pessoas que tenham a deficiência ou física ou intelectual, os de deficiência intelectual são bem mais atingidos. E se tu olhar a última observação dessa página agora aqui, as taxas elas são muito piores, quase 3 vezes piores contra mulheres. Aí tu tem um conjunto de preconceitos, né? Então o cara é deficiente, ele é mulher, e aí ele vai sofrer mais o preconceito. Esse aí é o famoso, é triste. Não, não é triste, isso é uma realidade, isso é uma prática, isso é uma opção que as pessoas fazem no Brasil. O fato de a gente praticar bullying contra esses indivíduos aí é uma escolha permissiva que muitas vezes a família e ou a escola estimulam. Muito insight para a redação, né? Tipo, eu acho que vendo esses dados não tem como não ter clareza dessas realidades. Aqui a gente tem, eu queria te mostrar, vou localizar agora, estou indo para as últimas considerações. Na página 31, tu tem uma incrível, que eu vou enrolando aqui para a gente comparar, porque mais do que a observação, eu quero que tu veja o gráfico, esse gráfico da Idade Média morrer por sexo, né, até 2023. Tu nota que as médias do Brasil, pessoal, são, se o cara der azar de nascer homem negro, ele vai viver 12 anos menos no Brasil do que mulher branca. Incrível, né? A cor, o lugar onde tu nasceu, o gênero, são determinantes para a tua expectativa de vida no Brasil. Não por razões predominantemente médicas, genéticas, né? Mas pelas questões sociais, por estar submetido ao que nós vimos lá no primeiro item, a questões de violências, a causas que são externas ao indivíduo. Isso ele vai dizer muito bem aqui, não é a saúde do indivíduo que o prejudica, mas o meio social que ele tira uma parte da expectativa de vida. Viram que homens negros no Brasil, o pessoal tem a expectativa de 59, homens não negros 66, mulheres negras 66 também, e mulheres brancas, aí mulheres não negras 71. Vocês não acham isso inacreditável? É claro que isso é uma média, né? É claro que ela também varia com o indivíduo, é claro, mas ela varia também no quesito social. Então, se nós fizermos um recorte de classe, se nós compararmos, por exemplo, a classe A com a classe D, tu vai ver que as tendências são subir na classe A, mesmo sendo homem negro, e descer na classe D, mesmo sendo mulher branca, ok? Eu acho que isso vocês já sabiam, mas é interessante quando tu olha muito claramente o resultado. Vejam essa próxima frase em negrito agora na página 132.
A taxa de mortalidade por homicídio de idosos por 100 mil habitantes foi mais elevada para negros do que para homens não negros, é óbvio. É isso que vai fazer diminuir essa realidade. Mas abaixo ele diz, entre os óbitos de idosos por esta causa, quedas, no período de 2023, a taxa foi mais elevada para idosos não negros do que para negros, ok? Talvez pelo fato de eles ficarem mais velhos, vê como é que é a diferença, né? Mais velhos, mais debilitados, porque os negros morrem antes. Então, o episódio de queda que todos nós temos na família. Minha mãe teve quedas, a mãe de vários de vocês, a avó de vocês deve ter tido, mas é porque ela ficou mais debilitada que nem o câncer. A incidência de câncer, de repente, ela pode ser bem grande entre os indivíduos de classe A, porque na medida que tu desenvolve lá pelas tantas vai aparecer porque tu está muito velho, enquanto os indivíduos mais menos favorecidos socialmente não tiveram a chance de ter esse câncer porque eles morreram antes do desenvolvimento da doença. Beleza? É engraçado, é claro que o perfil da doença vai mudar com a idade. O problema é que muitas vezes os negros nem chegam nessa idade. E aí a gente tem a violência final, o somatório da violência final, que é assim, ó, a gente pode medir o impacto desses óbitos na expectativa de vida de nascer aos 60 anos. Em 2023, um homem poderia esperar viver 72,1 anos na ausência de óbitos por causas externas. Esse indicador seria de 75,3 anos, ou seja, 3,2 anos são perdidos em razões das causas externas, que são a violência. Com isso, a probabilidade de um indivíduo alcançar a velhice aos 60 anos é reduzida a 85%, correto? Questões sociais absolutamente imprescindíveis de a gente conhecer. O que eu faria com esses dados do IPEA aqui? Cara, baixa o documento, vou deixar o link aí embaixo do vídeo, e eventualmente, quando quiser um dado, vai lá e dá uma clicadinha. É claro que não precisa saber todos esses dados de cor, mas, sobretudo, os dados mais relevantes das minorias, o número bruto de assassinatos, ou pelo menos o contexto de que tu entenda que é uma violência bastante indiscriminada do assassinato contra minorias no Brasil, só esse contexto já te ajudaria a formar opiniões que são um pouquinho mais contundentes rumo ao 1000 nessa redação. Beleza? Se tu curtiu, me comenta, e qualquer outra dúvida, me chama. Aí, valeu. Um abraço.